Antes de mais nada, senhor presidente, eu quero agradecer a gentileza da deputada Lia por me conceder a reserva do seu horário e a gente, então, invertendo essa ordem de pronunciamentos. E o assunto, senhor presidente, é de extrema relevância. Foi recentemente apontado pelo influenciador Felca, que expôs em seu canal uma denúncia gravíssima envolvendo a adultização infantil e a exposição de crianças a conteúdos de cunho sexual e erótico nas redes sociais. Esse alerta que mobilizou o país revela um problema urgente e que há muito a gente tem se atido e estado preocupada com essa questão. Nossas crianças estão vulneráveis e os responsáveis nem sempre percebem esses sinais. Precisamos falar não só da sexualização precoce, mas também de algo ainda mais sombrio: os códigos, símbolos e sinais usados por redes sociais de pedófilos para se reconhecerem e atrair vítimas. Nós estamos falando de pedófilos, pedofilia, que é algo que nós temos que abominar. E agora eu gostaria de pedir aqui para a comunicação, colocar o vídeo, e que nós vamos assistir o trecho, o vídeo do influenciador Felca. O que vocês vão ver agora é absolutamente sensível, para não dizer asqueroso e assustador. Eu tô com meu celular em mãos e a gente vai criar uma conta do zero e condicionar o algoritmo. Vou seguir, curtir e quase sem esforço vocês vão ver o algoritmo todo tomado por crianças em exposição. Essa natureza de algoritmo educado, para isso a gente vai chamar de algoritmo P. Todas essas contas que vocês estão vendo nos comentários são de pedófilos. Esses pedófilos se comunicam por inúmeros códigos. Vou falar um deles. Você tá vendo que eles estão falando trade? Essa palavra trade em inglês significa troca. Isso literalmente significa que eles estão procurando outros pedófilos para trocar conteúdo pornográfico de criança. O movimento que esses pedófilos fazem é abrir um desses perfis que estão pedindo troca, trade, seguir, enviar DM e compartilhar esses materiais. Eu faço apelo para todos os pais que publicam conteúdos inocentes de seus filhos na internet. Procurem nesse exato momento se tem algum comentário falando trade ou troca. Se tiver, você e seu filho ou sua filha estão sendo alvo desses criminosos. Quando mandam GIF, Telegram ou link em bio, significa que esses criminosos possuem na sua bio do Instagram um perfil no Telegram onde tem uma comunidade que compartilha o que eles chamam de CP, que é uma sigla para Shoot Porn, em português, pornografia de criança. Por que GIFs? Porque são mais difíceis de uma autoridade rastrear o conteúdo do que dígitos. Bem, se não alarmante, revoltante, que chega a dar náuseas, na gente, pensar que pedófilos estão se utilizando de conteúdos inocentes, que jamais se poderiam imaginar que essas crianças pudessem estar correndo risco. Além desses sinais mostrados pelo Felca, vale destacar outros que também são utilizados por pedófilos. Triângulo espiralado azul, boy lover, usado para indicar atração por meninos. Um coração dentro de outro coração, girl lover, indicado atração de meninas. Borboleta, muitas vezes associada à transformação da criança. Códigos e siglas do MAP. Minor Attract Person. E AOA. Age of Attraction. Não sou muito boa em inglês, mas é isso. Usados para tentar normalizar a pedofilia. Nada mais, nada menos, para normalizar a pedofilia. Esses símbolos podem estar em joias, brinquedos, estampas, logotipos, ou até discretamente em perfis de redes sociais. Pais e responsáveis precisam estar atentos. Outro ponto gravíssimo é o uso de celulares por crianças sem maturidade para compreender o que é certo e o que é errado.
Imagine um celular nas mãos de uma criança de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos. Como que essa criança vai ter maturidade para entender o que é certo e o que é errado? Com acesso irrestrito à internet, elas podem ser expostas a conteúdos eróticos, desafios perigosos e interações com adultos mal intencionados. E agora há pouco, a minha assessora, a Ana, estava mostrando para mim, inclusive um joguinho que ela tinha colocado no celular dela, que é inofensivo, mas que no meio daquelas figuras tinham várias indicações de sexualização às nossas crianças. Então não dá mais para ficar inocente achando que esses desenhinhos pode ser colocado para nossas crianças, pode deixar um celular à disposição de nossas crianças e não sabendo o que esses desenhos implicam dentro de sua imaginação velada, né? Sem a gente saber o que realmente eles querem levar e indicar para as nossas crianças. Concede uma parte, deputada Mara? Concedo, deputado Eu queria Pedro Kemp. parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento. Eu, na semana passada, aprovei um projeto de lei nesta casa para alertar, informar as pessoas sobre os riscos dos jogos, né, na internet. Nós sabemos que muitos são instigados a participarem daqueles desafios, né, e acabam colocando em risco a própria vida. E neste final de semana, o Fantástico apresentou, né, essa questão dos riscos que as crianças estão correndo na internet em função desses links, esses sites que induzem a criança, né, a participar e entrar nesses sites, né, e acabam sendo vítimas de pedófilos, né? Então, realmente, a internet ela veio para facilitar a nossa vida, muita coisa boa aconteceu, né? A gente faz quase tudo hoje pelo celular, conta bancária, faz até reuniões online, né? Mas, por outro lado, tem esses riscos, né, que estão colocando as nossas crianças sendo aliciadas, né, por esses pedófilos na internet. Eu acho que o pronunciamento de Vossa Excelência é importante porque faz um alerta para a sociedade como um todo de que nós precisamos educar, né, as famílias, eu diria, as famílias, para que disciplinem o uso de celulares, de computadores por parte das crianças menores, né? A gente sabe que hoje criancinha de 2, 3 anos está ali ligada no celular, passa horas às vezes, né? Se não houver uma regra, uma disciplina em casa, essas crianças podem ser vítimas, né, desses aliciadores, né, através desses sites. Então, eu acho que é muito importante esse alerta para a sociedade. As escolas hoje já proíbem o uso de celular na sala de aula, né? Uma lei federal muito importante. Aliás, os educadores estão dizendo que melhorou muito a situação, né, dos alunos em sala de aula. Desempenho, né? E agora eu acho que também vai o alerta para as famílias. Eu acho que o celular é importante, a internet está aí à disposição para muita coisa, inclusive para estudar, para pesquisar, mas tem que acompanhar o que os filhos estão vendo, né, e interagindo na internet, porque senão podem ser vítimas desses aliciadores, né? Parabéns, deputada. Obrigada, deputado Pedro Kemp. E Deputada com certeza, Mara, deputada Mara, Vossa Excelência me permite uma parte, deputada Mara, aqui na mesa. Desculpa, deputado, ainda estava te procurando. Claro, concedo sim, deputado. O nosso presidente de falar daqui. Com certeza. Deputada Mara, primeiro eu quero cumprimentar Vossa Excelência por esse pronunciamento. Se tem um tema que a gente tem que repudiar de forma veementemente, é esse daí. Eu diria que este crime é a mãe de todos os crimes. E isso é algo patológico. Eu digo isso com conhecimento de causa. Eu presidi, deputada Mara,
uma entidade chamada FENASP, Fórum Nacional em Defesa da Vida e da Família. Eu percorri vários estados da federação, vários. Lembro que a Damares, à época, era assessora no Senado, era assessora lá na bancada da família. E nós rodamos esse país sobre esse tema. Este é um crime, deputado Coronel Davi, e parabenizo Vossa Excelência por o projeto de lei, para que nós tivéssemos a imagem desses monstros que, na verdade, prejudica aquele ser mais indefeso que possa existir, do ponto de vista físico, do ponto de vista psíquico, que não sabe do que está tratando. E vi cenas terríveis de bebês de 8 meses, de 10 meses, de 1 aninho de vida, de 2, e pessoas de todas as esferas da nossa sociedade, do mais pobre ao mais rico, do analfabeto funcional a grandes intelectuais envolvidos nessa chaga chamada pedofilia, que é o cidadão que tem um desejo ardente sexualmente por criança. Então, quero parabenizar Vossa Excelência por esse pronunciamento e lembrar, deputado Amaro, eu quero fazer um documento e gostaria de ter a assinatura dos 24 deputados. Nós temos um delegado aqui em Mato Grosso do Sul, que ele tem pós-graduação sobre a questão de crimes cibernéticos. E eu estive com ele e a esposa dele, que também é delegada, na festa do Coronel Davi. Pedro Cianeto estava conosco lá na festa dos 108 anos, o jantar beneficente da Santa Casa. E ele falou assim: deputado, está na hora de nós termos uma delegacia específica sobre esta área. Até porque o ano que vem é ano eleitoral. E nós sabemos dos crimes que acontecem, as pessoas que não têm a coragem de colocar a sua cara na frente e fica lá escondido dentro das 4 paredes, criando fake news, falando mal e destruindo reputações. Então, nesta mesma seara, mais do que nunca é preciso que nós tenhamos essa delegacia, para que tenha alguém que tenha o conhecimento sobre esse crime que muitas das vezes os pais nem sabem. E aí Vossa Excelência traz uma matéria, inclusive eu recebi ontem, de um amigo, falou: deputado, olha o que está acontecendo. E Vossa Excelência, coincidentemente, traz à tribuna hoje. É preciso que todos os pais, que as famílias realmente estejam atentas para que os seus filhos não venham a ser presas fáceis desses monstros que estão, infelizmente, às vezes até perto da gente, conhecido da gente, e a gente não tem noção. E Vossa Excelência conhece um profissional do nosso estado, que inclusive está fora daqui, entendeu? Longe de qualquer suspeita. Portanto, este é um crime, deputado Coronel Davi, que nós temos que estar cada vez mais atentos para proteger os vulneráveis, que são as nossas crianças do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pela concessão da parte. Obrigada, deputado Rinaldo. E dando o contexto exatamente dos danos que isso pode causar para uma criança, né? A exposição precoce a conteúdos sexualizados causa danos emocionais e psicológicos profundos, tais como confusão sobre limites e consentimento, ansiedade, depressão e baixa estima, normalização de comportamentos abusivos, comprometimento do desenvolvimento afetivo e social, maior vulnerabilidade à exploração sexual. No vídeo do Felca, que já ultrapassou milhões de visualizações, mostra cenas de uma adolescente sendo colocada em um contexto adulto, com álcool, danças sexuais, insinuações sexuais, e as imagens geraram indignação nacional e provocaram uma reação imediata. Que bom, não é? Provocou uma indignação nacional. O perfil do acusado foi removido das redes, o Ministério Público abriu investigação e no Congresso Nacional, a presidência da Câmara já pautou projetos de lei sobre combate à adultização infantil e proteção de menores no ambiente digital. Diante disso, eu defendo campanhas de conscientização, como o projeto de lei que apresentei no dia de hoje, para ensinar
pais, professores, identificar sinais de risco, símbolos e comportamentos suspeitos. Porque sou sincera a dizer, se eu visse um símbolo desse na internet, para mim seria algo que eu nem ia me ater como perigo para os meus netos, né? Meus filhos já estão grandes, meus netos são adolescentes. Eu jamais poderia imaginar que meus netos ou qualquer criança poderia estar correndo risco e ser aliciada por um pedófilo. Responsabilização criminal de quem lucra ou promove a adultização infantil. Nossas crianças, elas têm o direito à plena infância, ser protegidas e livre de qualquer tipo de exploração. E é dever desta casa agir agora para garantir isso às nossas crianças. Quero conceder a palavra ao nosso deputado Coronel Davi, que foi o autor da lei que criou o cadastro de pedófilos no nosso estado de Mato Grosso do Sul. Parabéns, Coronel Davi. Obrigado, deputada Mara Caseiro, por me conceder uma parte num momento que a senhora fala de um assunto tão importante, e parabenizá-la pela abordagem do assunto e também pela apresentação do projeto de lei que trata desse tema, que deve ser aí abraçado por essa casa, porque diz interesse à proteção das nossas crianças e adolescentes. E Deus queira que a senhora, no ano que vem, esteja no Congresso Nacional, em 2027, defendendo essa pauta, que é uma pauta que já foi abraçada pela presidência da Câmara dos Deputados e que a gente julga extremamente importante. E dizer ao deputado Rinaldo que o Dr. Lupercio, que é o delegado-geral da Polícia Civil, já tem pronto um projeto para criar a delegacia contra crimes cibernéticos, e a gente espera que isso aconteça o mais breve possível, porque hoje a internet, infelizmente, é o nascedouro de vários crimes que afetam crianças, mulheres, afetam todos nós da sociedade, e isso precisa ter um freio. Então, parabéns, deputada Mara Caseiro, por abraçar essa causa e por ser tão corajosa e insistente na defesa desse tema. Obrigada, Coronel Davi. Deputada Mara, só uma parte rapidinho que o tempo está acabando, mas sim, parabenizar por essa pauta tão importante. E eu acho que o que o FECA traz para a gente é a necessidade da gente regulamentar as redes sociais, principalmente, que a rede social é um lugar em aberto, é terra sem lei, onde todo mundo faz o que quer e não existe uma regulamentação sobre isso. E eu acho que isso traz para a gente à tona um debate seríssimo, né? E quero aqui dizer que eu tenho um projeto de lei que apresentei, que já inclusive passou na Comissão de Constituição e Justiça, que é justamente uma semana de conscientização para a gente conscientizar as famílias, né, as crianças, para debater isso na escola. E a questão da sexualidade infantil, né, de trazer isso à tona, é importante, inclusive, que a gente volte a discutir isso na escola. Porque no passado a gente falava sobre isso na escola, a gente falava sobre... As crianças tinham um pouco mais de conhecimento sobre o limite das relações. E hoje as escolas estão tímidas em fazer esse debate, justamente porque tem uma pressão social muito grande sobre o que os professores devem ou não falar, e é um tema bastante polêmico que precisa ser debatido. Então, acho que é fundamental essa discussão aqui agora e que a gente volte a conscientizar, inclusive as crianças, sobre qual é o limite das relações, para elas saberem o que é violência e o que não é, porque a escola é a porta de entrada das violências, né? Então, acho que nós temos duas questões aqui, que é a regulamentação das redes, a proteção das crianças, como que faz isso pela educação. Acho que esse é um debate importantíssimo, necessário, então quero aqui te parabenizar e conta com a gente nessa discussão, porque eu acho que é uma pauta fundamental e urgente. Mais do que urgente, mais do que necessária, ela é urgente que a gente faça ela imediatamente. Obrigada. Obrigada, deputada Gleice. Eu não tenho dúvida que isso tem que ser debatido, sim, desde que, é claro, a gente tenha um entendimento na idade, né, da faixa etária, do que a gente pode fazer, o que a gente pode expor. Eu acho que tudo isso tem que ser muito bem cuidado. E também deixar bem claro aqui que eu não compactuo com a censura da liberdade de expressão, né, em hipótese alguma, né? O que nós estamos falando aqui é de proteção às nossas crianças. Estamos falando em pedofilia,
velada através da internet. Isso que nós não podemos permitir jamais, né? Não quero que haja confusão, de qualquer forma, que nós somos a favor a cercear a liberdade de expressão, em hipótese alguma, né? São coisas totalmente diferentes. Acho que nós temos que ter, sim, a liberdade de expressão conferida a nós, que são direitos fundamentais também, mas nós temos que saber que a internet, ela traz conteúdos, muitas vezes, que pode destruir, claro, a vida das pessoas e principalmente a vida das nossas crianças. Então, tem que ter algum instrumento para podar, para impedir que esses pedófilos, através de maneira velada, possam entrar na vida e na consciência das nossas crianças e acabar com a infância, né, com tudo que nós mais prezamos, né, pela a infância de nossas crianças, e que as nossas crianças possam ser livres, possam viver dignamente e que a sua infância venha a ser com dignidade e que não interfira, inclusive, no seu intelecto, né? No seu futuro intelectual. É isso, senhor presidente, e tenho certeza que esta casa, em conjunto, vamos ter aí várias ações, várias atividades no combate à pedofilia no nosso Estado e no nosso Brasil. Obrigada.